Os artrópodes constituem o grupo mais diverso dos Açores, em termos de número de espécies, de grupos funcionais, tipos ecológicos, estratégias de vida, tal como acontece no planeta. Para terem uma ideia, no nosso planeta existem possivelmente cerca de 1 milhão de espécies descritas já de artrópodes, que incluem as aranhas, as centopeias, os crustáceos, os insetos, os diplópodes, portanto uma grande diversidade de organismos com um exoesqueleto de quitina e, tal como no planeta em que existe uma grande diversidade desse grupo de seres vivos, também nos Açores domina o habitat terrestre. Das cerca de 5.000 espécies conhecidas de seres vivos nas várias ilhas dos Açores, praticamente 50%, cerca de 2.400 espécies, são artrópodes. Dentre os artrópodes, é de realçar a dominância dos insetos, que são um grupo de artrópodes com 6 patas, que tem cerca de 1.600 espécies. Os aracnídeos, portanto as aranhas, os ácaros, que já têm 8 patas, têm cerca de 350 espécies, e depois as centopeias e os diplópodes, que são chamados milpés, já têm muito menos diversidade. Os crustáceos terrestres também são pouco diversos, até porque o seu habitat principal é o meio marinho. Podia-se perguntar então porquê essa grande diversidade de formas dentro dos artrópodes. A razão tem a ver com o sucesso deste grupo a nível do planeta e também no nosso arquipélago, porque eles ocupam todo o tipo de habitats, desde o solo, onde tem um papel fundamental na decomposição da matéria orgânica, e nesse caso temos os ácaros, os colembos, muitos insetos predadores, e além desse papel fundamental na decomposição, eles têm também, alguns são fitófagos, alimentam-se, por exemplo, das raízes das plantas. Além do solo, ocuparam também com grande sucesso a folhagem, portanto a manta morta, onde dominam muitos predadores, mas também muitos decompositores. Aí é de realçar os escaravelhos, as aranhas, as centopeias, alguns crustáceos decompositores, como os bichos de conta, por exemplo. Depois temos aqueles que se adaptaram a viver nas plantas, quer, como já referi, por exemplo, nas raízes, mas também nos troncos. Se nós destacarmos, por exemplo, a cortiça, a parte da casca de uma árvore, encontramos uma grande diversidade de seres vivos, a maior parte deles artrópodes. Aí tem um papel fundamental no controle da própria planta. Alguns alimentam-se das próprias árvores, mas muitos alimentam-se, por exemplo, de outros insetos ou de outros artrópodes. Outros alimentam-se de cogumelos e de fungos, e nos Açores existem muitos, até endémicos, do arquipélago. Além dos troncos, ocupam com grande diversidade as folhagens das árvores. São aqueles que vivem, os chamados especialistas da copa. E aí temos alguns que fazem tunas nas folhas, alguns que se alimentam das próprias folhas, portanto são os mastigadores, outros que sugam os nutrientes da folha, que são os sugadores, e depois temos os predadores, as aranhas e muitos escaravelhos, que vivem na copa, alimentando-se dos herbívoros. Portanto, já referi então vários habitats que os insetos e as aranhas e os outros artrópodes ocupam com sucesso, e referi o facto de vários estilos de vida também aqui. Numa mesma árvore podemos ter dezenas de tipos de estratégias de vida em diferentes espécies de artrópodes, e aí o seu grande sucesso. Nos Açores existem
muitas espécies endémicas e especialistas, por exemplo, de uma determinada árvore. Há especialistas, por exemplo, do cedro, da urze, do louro e por aí fora. Um outro habitat que os artrópodes ocuparam com muito sucesso foi o habitat cavernícola e lavícola. Quando as ilhas se formaram-se extensas correntes de lava, que ainda hoje ocorrem em muitas ilhas onde há atividade vulcânica recente, e nesse habitat chegam muitos artrópodes que se adaptam a viver num ambiente inóspito e a alimentar-se, por exemplo, de matéria orgânica e de plâncton aéreo, portanto, matéria orgânica que cai nesses habitats onde não há vegetação, e esses insetos adaptam-se, e há insetos, aranhas e centopeias a viver nesse habitat. Temos o exemplo de uma centopeia endémica dos Mistérios Negros na Ilha Terceira, um escaravelho endémico do vulcão dos Capelinhos, a Gietella feialensis. Além desse habitat lavícola, depois existe outro tipo de habitat mais específico, que é a própria cavidade vulcânica que existe no meio subterrâneo, por baixo muitas vezes dessas correntes de lava. E aí existem os chamados troglóbios, insetos especializados no ambiente cavernícola. Outro tipo de habitat semelhante é o chamado meio subterrâneo superficial, que é os chamadas fendas que existem no subsolo, que na prática são como que cavidades vulcânicas em miniatura. E aí vivem muitos cavernícolas e outros animais que conseguiram penetrar no fundo pelo Sol e nas zonas mais profundas habitáveis da rocha-mãe que forma as ilhas. Além desses habitats que referi, temos os habitats criados pelo homem. E nestes, realçar, por exemplo, as pastagens, as florestas exóticas, os habitats costeiros modificados, os meios urbanos. Nas nossas habitações temos uma grande diversidade de formas vivas de artrópodes que todos conhecemos, como as baratas, a centopeia doméstica, alguns caravelhos, as traças, as térmitas, muitas espécies de aranhas. Portanto, temos realmente muitos organismos do grupo dos artrópodes que se adaptaram a viver nas nossas condições urbanas. Nas zonas costeiras temos também alguns artrópodes nativos que vivem, por exemplo, nas areias ou alimentando-se de algas das rochas. Esqueci-me, talvez, de um habitat fundamental, que são as zonas úmidas, as lagoas, as ribeiras, os fagnos úmidos, onde também podemos encontrar formas de vida especializadas no grupo dos artrópodes, ácaros que vivem no meio das folhinhas dos musgos, colembos também aí vivem, nas lagoas as baratas d'água, as libelinhas, as larvas das libelinhas são predadores vorazes, que vivem de facto nadando nos lagos e comendo larvas, por exemplo, de moscas e de mosquitos. Portanto, temos muitos habitats onde os artrópodes são de facto rãs, não só nos Açores, mas no nosso planeta. A diversidade de vida nos Açores pode-se agrupar basicamente num grupo de artrópodes da seguinte forma. Temos os insetos, como eu disse, que dominam, e dentro desses temos 4 grupos que são hiperdiversos, que são os caravelhos com cerca de 500 espécies, as moscas e mosquitos com cerca de 400 espécies, as borboletas e mariposas com cerca de 120 espécies e os percevejos com cerca de 300 espécies. As vespas, abelhas e formigas são 100 e poucas espécies, e depois todos os outros grupos de artrópodes, de insetos, particularmente baratas, gafanhotos, grilos, psocópteros, e tem uma diversidade muito menor.
Dentro dos aracnídeos, é de realçar as aranhas, que têm 120 espécies, quase 20 e tal endémicas, algumas endémicas, por exemplo, de uma ilha apenas, e assim temos uma figura, uma visão geral de uma diversidade que é espantosa, comparada, por exemplo, com outros grupos de organismos que vivem na nosso arquipélago. Qual a importância económica ou ambiental dos artrópodes? Porquê essa relevância deste grupo? Posso dizer, desde logo, que tem um papel fundamental, por exemplo, na reciclagem de nutrientes, como referi, por exemplo, naqueles que vivem no solo ou na manta morta. Tem um papel fundamental na polinização das plantas. As abelhas, as formigas, as vespas, muitas moscas, as borboletas e alguns caraveiros são fundamentais na polinização. Depois temos todos aqueles que, sendo fitófagos, contribuem para controlar a densidade das plantas. Temos um grupo fundamental que são os predadores, que têm um papel também de controle em muitas situações de pragas e que são maléficas para a agricultura, e muitos desses são usados até como controle biológico de pragas. Além portanto, da reciclagem, da polinização e dos predadores, temos aqueles que são fundamentais, por exemplo, em comer fungos, não só cogumelos, mas mesmo fungos microscópicos. E esses poucos outros organismos têm esse papel, e muitos insetos fazem essa função. Portanto, como se pode observar, tem um papel no ecossistema importantíssimo. As formigas, por exemplo, movem as sementes de um lado para o outro e promovem assim a dispersão das plantas com semente. E poderia continuar aqui a dar vários exemplos muito interessantes. Em muitos casos existe uma relação inseto-planta única, especializada. Por exemplo, existem gorgulhos que só se alimentam de uma espécie de planta em particular. E quando esse gorgulho é endémico dos Açores e vive só numa planta endémica, temos uma associação única. É o caso de um gorgulho que vive, por exemplo, na Euphorbia stygiana, que é uma planta endémica dos Açores, e que um dia que a Euphorbia se extingue-se também o gorgulho. E temos os exemplos de borboletas que vivem associadas, as larvas, por exemplo, só à urze, ou só ao cedro, ou ao louro, e dependem dessas plantas para a sua sobrevivência. Portanto, em termos de resumo, poderemos dizer que os artrópodes são uma componente da diversidade dos Açores elevadíssima, portanto, mais de 50%, têm um papel nos ecossistemas fundamental, tem um impacto económico também elevado, não só em benefícios para o homem, do exemplo da polinização e da reciclagem de nutrientes, mas também em prejuízos, do exemplo das pragas da agricultura, e, portanto, são organismos a que o ser humano não consegue ser, pura e simplesmente, não consegue viver sem eles, e depende claramente da sua existência para um ecossistema sustentável e para uma natureza que possa ser considerada estável, em equilíbrio e bonita para podermos assim explorar e deleitar-nos com as nossas belezas e com esse tipo de organismos que fazem parte, de facto, do nosso ecossistema. Gostaria de deixar uma última mensagem que tem a ver com a conservação dos nossos organismos que vivem no nosso arquipélago. Em particular, em relação aos artrópodes, gostaria de salientar que temos cerca de 300 espécies endémicas do arquipélago. Esse número continua a aumentar porque continuamos a encontrar novas espécies
que os cientistas não conhecem, e muitas delas são exclusivas de uma ilha apenas. Portanto, preservar esse património é fundamental para que as futuras gerações possam usufruir não só da sua beleza, mas do papel que elas têm no nosso ecossistema. E muitas vezes esses papéis não são conhecidos e as suas funções até podem vir a ser muito úteis para futuras utilizações biotecnológicas, tecnológicas ou mesmo de benefícios para a nossa saúde, para a medicina, para a nossa alimentação, etc. Portanto, devemos preservar essa biodiversidade e, apesar de muitas vezes não compreendermos e não havermos, porque muitos desses insetos são, ou aranhas, são muito pequenas, devemos preservar os seus habitats e considerar esses organismos como uma parte fundamental e integrante das nossas ilhas.